Deixa eu ver aqui. Como foi falado, né? Já estão usando o Pomodoro. E além do Pomodoro também já estão utilizando algumas técnicas que nós vimos ontem. Eu queria saber o nome dessas técnicas. Digam aí para mim. Vimos sobre como fazer um resumo lendo e tampando para depois dizer o que entendeu. João, a gente não vimos sobre como fazer um resumo lendo. Na verdade, é como se fosse um resumo lendo, né? Porque você está lendo, mas resumo, quando a gente fala, normalmente, é você escrever, né? Porque você faz um resumo escrito. Mas como você botou resumo lendo, então tá indo bem, porque realmente é um resumo, só que não escrito, é um resumo literalmente lendo, né? E aí você tampa e depois diz que entendeu. Então, de certa forma, tá certo. O recall, né? O Arthurzão tá falando ali, e a técnica de interrogação laborativa, como o Renan também falou. Então, o recall com a interrogação laborativa, como é que funciona? Galera, o recall foi o que o João falou. Tampa, fala para você mesmo que você acabou de ler. Interrogação laborativa, a técnica do porquê. Você vai lá e coloca, enquanto você está lendo, as perguntas do porquê. Lembrem-se, sempre que você colocar o porquê, é sinal de que aquilo vai fazer sentido para você. Olha que coisa. Galera, eu nunca tinha falado isso. Quando você descobre o porquê das coisas, aquilo passa a fazer sentido para você. Então, vamos supor que chega alguém de 1500, galera. Imagina alguém de 1500, 500 anos atrás, e olha para o negócio para a luz. Ele não vai entender muito bem o que é a luz. E aí ele vai perguntar, e a luz está apagada ainda, né? Aí ele vai olhar para você, que elemento estranho é esse aqui na minha frente? Aí você vai falar, para que é que serve isso? Ele vai falar, né? Aí você vai chegar e vai dizer para ele, isso aqui serve para quando eu ligar ali na tomada, a luz acender e iluminar. Aí ele, entendi. Então, ele vai saber por que, que a luz existe, que é para poder iluminar. Se ele ver simplesmente o objeto e não souber por que, que ele funciona, aquilo não vai fazer sentido e ele vai ficar cada vez mais confuso. Então, todo elemento, né? Imagina isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Imagina, gente, objetos. Ó. Vou pegar aqui 2 objetos para vocês. Eu tenho um tripé e aí eu quero saber se você pegar isso aqui e colocar no índio, pedir para o índio dizer o que é isso aqui, ele vai olhar. Se o índio ele não tiver, né, dentro da sociedade, e ele não vai entender nada para que serve isso. Ele vai achar que é para bater nas tartarugas dele que ele vai comer mais tarde. Mas galera, isso aqui é um tripé. Se você tiver um celular para você colocar aqui, tudo, abrir e você vai gravar. Então, se você não sabe por que que isso aqui funciona, para que é que isso aqui serve, não vai fazer sentido para você. E aí você não vai aprender. E acredite, você lê as coisas do colégio sem fazer sentido muitas vezes. E eu peguei isso aqui também, né? Se você for pegar um negocinho desse, ou então um fone de ouvido, né? Quem assistiu Dark sabe. A galera foi lá do futuro pro passado com fonezinho de ouvido. O que é isso? Não consegui entender. Mas pega um headset desse, gente. Se você colocar e não ter nada, né, tocando, o cara não vai entender nada para que serve isso. Se ele nunca viu um desses antes. Então, é a mesma coisa do colégio, galera. A técnica da interrogação laborativa, que é a técnica do porquê, serve justamente para que você não fique perdido, para que você consiga realmente entender o que é que está acontecendo e dar sentido para o que você está lendo. Nós chamamos isso de aprendizagem significativa. Toda vida que tem uma aprendizagem que traz sentido para você, como no caso você se perguntar os porquês, um neurônio vai conectar com outro neurônio e vai fazer sentido. Consequentemente, você não vai mais esquecer porque você aprendeu. Show? Então foi isso que nós vimos ontem, né? Técnica do recall, que é você traduzir para você mesmo o que acabou de ver. E a outra técnica é a técnica dos porquês. Pois bem, galera, então hoje nós vamos passar aqui para um próximo ponto. Nesse próximo ponto, a gente vai ver a ferramenta mais importante. Hoje, galera, é a ferramenta mais importante para você. Então, se tem uma ferramenta que é importante, é a que a gente vai falar aqui agora. Só colocar aqui para visualizar no modo leituras. Muito bom. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quando chegar aí, avisem, por favor.
Pronto. Chegou, galera? É a mesma coisa, né? Você pegar esse acelerômetro aqui e você não saber para que é que ele funciona, então você não sabe por que que ele existe. Vai ficar confuso, você não vai entender. Então, busquem sempre isso, galera. Os porquês das coisas, né? Muito bem. Pessoal, então aqui tem a nossa apostila, como você já sabe. A gente está aqui com os 7 passos da aprendizagem. Dentro desses 7 passos da aprendizagem, nós vimos que o primeiro é o entender, que é na sala de aula, que você tem que usar a folha do Cornell e também o ouvido de mapa mental. Depois nós temos o momento OPA, que vai ser o momento onde você vai simplesmente organizar o seu local de estudo, fazer a matéria que você menos gosta para a matéria que você mais gosta, e depois disso você vai ainda ter que conversar, né, trocar uma ideia com seu pai, com a sua mãe, o que foi que você viu na sala de aula. Vimos o Pomodoro, como alguns aqui, né, já estão utilizando o Pomodoro, como nós utilizamos todos os dias na nossa aula, que você percebe que ela passa mais rápido. E temos aqui também o mapa da tarefa. Galera, o mapa da tarefa nós começamos ontem, que é o quê? Basicamente, você tem 2 tipos de tarefa de casa. Um tipo quando você tem que ler e outro tipo quando você tem que escrever. Normalmente é isso, galera. Tarefa de casa ou você está lendo ou você está escrevendo. Você pode até estar lendo, copiando e colando para depois escrever, o que é errado. Mas tarefa de casa, ou você lê, ou você escreve. Concorda comigo? Se o professor passou um dever para você, ou você está fazendo o dever ali, escrevendo, ou está lendo alguma teoria sobre aquele dever. Então, essas são as suas 2 atividades principais em todas as tarefas de casa. O que é que nós temos que fazer? Bom, enquanto a gente tiver que ler, que não seja nota 1, né, gente? Que não seja 10%. Se eu estou lendo, que seja pelo menos 70, nota 7. Como é que eu faço isso? Ler com o recall que a gente acabou de ver, ou ler com a interrogação laborativa que nós também acabamos de ver. Então, leitura, você já está craque. Agora nós vamos para a parte escrita, né? Guilherme, minha mãe enche o saco querendo que eu faça aqui esse negócio de resumo, é resumo para lá, resumo para cá. E eu não sei como é que faz, ou quando eu faço demora e tal. Gente, relaxa aí, que eu vou dizer agora para você como é que faz. Galera, é o seguinte, resumo. Você tem 2 coisas principais que fazer. Primeira parte principal do resumo é você entender quais são os tópicos que você vai ter que descrever sobre. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Toda vida que você for fazer um resumo, você tem que saber quais são os tópicos que você vai descrever sobre. Ou seja, se você vai descrever sobre, deixa eu ver aqui um conteúdo nosso, sobre as visões do cérebro, né? De como o cérebro aprende, você tem 3 tópicos, segundo a nossa apostila. Você vai ter a visão macro, você vai ter a visão micro e você vai ter a pirâmide de Glasser. São esses 3 tópicos de como o cérebro aprende que nós ensinamos para vocês. Então, se você tem que fazer um resumo sobre como o cérebro aprende, você já tem que saber na sua cabeça, obrigatoriamente, quais são os tópicos que você vai usar, que são 3. Aí você vai falar lá, visão macro do cérebro. Aí você vai colocar lá visão macro do cérebro. Aí você vai colocar, existe a memória de longa duração que está dentro do neocórtex, existe. Número 2, micro, né? Visão micro, que vai ser os neurônios, eles se interligam na sala de aula, mas de um modo muito fraco, tal. E depois tem a pirâmide de Glasser, para a gente aprender, tem aprendizagem ativa, aprendizagem passiva e tal. Beleza, então a primeira coisa de um bom resumo é você já saber quais são os tópicos que você vai descrever sobre. Então, antes de começar o resumo, saiba quais são os tópicos que você vai descrever. Guilherme, não lembrei. Pois bem, saiba que você está errado ou você está errada. Volta no texto, dá uma olhada. No próximo resumo, tenta não fazer. Isso é a primeira coisa, os tópicos. Segunda coisa, galera, você não olhar no texto. Você não pode olhar o texto aqui, né? Pirâmide de Glasser, eu vou escrever aqui agora. Bom, antes de apresentar as técnicas de estudo, é importante você descrever a pirâmide de Glasser. O pesquisador William Glasser demonstrou que dependendo da atividade, claro, pô. Aí o seu resumo, né? O pesquisador William Glasser demonstrou que dependendo da atividade exercida pelo aluno, ela pode aumentar ou diminuir a probabilidade de aprendizado. Olha aí que coisa boa. Não, galera. Não é desse jeito. Alguém aqui está se reconhecendo? Ah, vocês estão falando. Tá ouvindo melhor, Jéssica?
Pronto, tá ensinando agora. Pronto, ótimo. Então você olha, você não pode copiar e colar. É a segunda coisa. Não pode copiar e colar. Você vai ter que escrever com as próprias palavras. Então, se tivesse que fazer um resumo sobre o Pomodoro, não chega lá no Pomodoro, que a gente também tá na apostila, não chega lá no Pomodoro e começa a copiar e colar, não, gente. Você vai chegar lá no Pomodoro e você vai ter que escrever, ou então saber com as suas próprias palavras o que é que você está fazendo. Então, técnica do Pomodoro é uma técnica de concentração, onde eu vou ter que ter um cronômetro, posso botar o aplicativo a cada 20 minutos, 100% concentrado na minha tarefa de casa, não posso fazer nada, você vai lá, dá a pausa. Pode falar com outras palavras. A técnica do Pomodoro é quando eu vou fazer a tarefa de casa, as pausas elas são importantes, porque quando eu voltar da pausa, vou ter mais atenção, meu cérebro entra em modo difuso e eu tenho que colocar tempos de blocos de estudo. Eu não falei blocos de estudo no outro, mas estou falando agora. Eu não falei a importância da pausa no outro, mas estou falando agora. Então, são tipos de resumos diferentes, mas ambos têm o mesmo significado. Então você tem que saber que quando você estiver escrevendo o resumo, escreva com as próprias palavras. Tudo bem? Todo mundo aí entendeu? Jéssica, que estava aí com problema na internet. Já acabou, Jéssica, o problema na internet? Entendi, né? Entendi. Quem mais, gente? Eu tô aqui no chat com vocês. Todo mundo entendeu essa primeira parte do resumo? É muito simples. Não tem erro. Não é uma coisa que é fácil, galera. Uma coisa simples pode ser complicado. Então, fazer um resumozinho desse é simples. É só você pegar da sua cabeça, colocar aqui e separar por tópicos. Beleza. Sem olhar no texto. É simples, mas muitas vezes não é fácil. Porque se você não leu muito bem, você vai ficar um pouco confuso. Pergunta de ouro que você poderia estar se perguntando agora. Guilherme, se eu uso recall, interrogação elaborativa, eu entendi a referência. Se eu uso o recall e a interrogação elaborativa, Guilherme, eu preciso fazer o resumo. Para a gente do método, não precisa fazer o resumo no mesmo dia. Se você tiver com um pouco de dificuldade, pode fazer nos outros dias ou então na revisão para a prova. Mas não no mesmo dia. Você fez a técnica do recall, interrogação elaborativa, fez a tarefa lá e tal, tá ótimo. Então, se eu estiver vendo um vídeo que eu posso ir parando e escrevendo com as minhas próprias palavras meu resumo, Ana, nós não indicamos que você faça isso, tá? É melhor chamar de Ana ou de Clara, hein? Eu vou chamar de Ana mesmo. Mas, Ana, a gente sugere que você não faça isso. Que você veja o vídeo completo e que você anote os principais tópicos que você vai descrever depois. Quando o vídeo acabar, você vai poder escrever tudo que você lembra de cada um dos tópicos. Olha que coisa. É um pouco mais aprofundado. Mas, Guilherme, eu gosto de pausar e escrever com as minhas próprias palavras. Tá certo? Gente, se você aprender, tá tudo ótimo. Se você gostar de fazer isso, você acha que realmente é proveitoso para você e você vê uma melhoria, tá tudo ótimo pra gente. E se o vídeo for muito longo? Pronto, é a mesma coisa que eu tô respondendo aqui agora. Se o vídeo for muito longo, você pode parar no meio do vídeo, então. Escolhe alguns momentos para você parar. Então, quando o professor falar sobre 4 tópicos, eu vou parar o vídeo e vou descrever sobre os 4 tópicos. O vídeo tem 12 tópicos, é 1 hora de vídeo, entendeu? Aí você vai ver, não, só teve 3 tópicos, pô, o videozinho é mais curto, aí beleza. Então a gente tem que usar a nossa cabeça para tentar identificar qual a melhor forma da gente conseguir realmente aprender, tá? Então, Ana, se você quiser, você pode fazer isso, ir parando e fazendo, mas sabendo sempre disso. Galera, então vamos lá, ó. Só para a gente finalizar aqui antes da pausa, o resumo é isso, tá? 2 pontos do resumo. Primeiro, você saber quais são os tópicos. Número 2, você conseguir decorrer ali, né? Com as suas próprias palavras. Só que muitas vezes você vai ter tarefas de casa. Você vai ter tarefa para você fazer no caderno, você vai ter tarefa para você fazer no livro, você vai ter tarefas que vão aparecer do nada, porque na escola é assim, tem tarefa para tudo. A sua referência, galera, tem que ser o seu professor. Você tem que ser como se fosse o melhor em todas as atividades. Porque simplesmente se você é o melhor naquela matéria, então você será mais rápida ou será mais rápido. Por exemplo, Guilherme, me dá um exemplo aí, vai. Dou alguns exemplos, inclusive.
Mas o melhor deles é, se você tem um professor de matemática que passa uma tarefa de matemática para você, aí vai ter um desafio de tempo para saber quem acaba primeiro a tarefa de matemática, você ou o professor. Quem iria acabar a primeira tarefa? O professor. Por que o professor acaba primeiro? Porque ele não volta no texto. Ele não vai olhar as perguntas resolvidas de matemática para entender como é que funciona. Ele não vai olhar a teoria de matemática para tentar entender como é que funciona. Ele já sabe como é que faz aquilo. Se ele já sabe como é que faz, ele vai fazer a tarefa sem voltar no texto. E muitas vezes você consegue fazer a tarefa sem voltar no texto se você tivesse prestado mais atenção na aula, se você tivesse entendido melhor os conteúdos anteriores e aprendido os conteúdos anteriores, se você tivesse com o Pomodoro e se você tivesse o tempo todo se desafiando e melhorando, ou em último caso, até adiantando matéria. Mas de qualquer forma, se não quiser adiantar matéria, não precisa. Saiba que você consegue fazer a tarefa muito mais rápido. Galera, o nosso tempo aqui acabou. Já deu os nossos 15 minutos, que é muito rápido aqui para vocês. A gente começa e já acaba. Mas é isso. E aí, João, quer tocar uma música? Vai lá, gente. Quem quer ouvir o João? Ninguém reclamou não, viu, João? Se alguém tivesse reclamado, eu nem tinha lembrado aqui agora. Corre lá, corre, corre. Vou tomar um café. Boa, José. Quem quiser pode levantar, gente, beber água. Quem quiser, você pode botar no mudo e ouvir a sua música, entendeu? Aí o João vai achar que tá arrasando, mas tu tá lá escutando sua música, tá ligado? É uma posição. Eu vou escutar o João, porque eu gostei da caça ela de ontem. Então, arrocha aí, João. Tá ouvindo, né? Tamo ouvindo, pô. Quando o dia amanhecer, abra um sorriso. Hoje o dia amanheceu assim tão lindo. Hoje sou feliz por estar vivo. Se o dia amanhecer sem nenhum sentido, não vá se arrepender se sair ferido. Hoje sou feliz por estar vivo. Juntos vamos seguir o mesmo caminho. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. Quando o dia amanhecer, abra um sorriso. Hoje o dia amanheceu assim tão lindo. Hoje sou feliz por estar vivo. Vamos seguir o mesmo caminho. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. Não temos tempo pra depois, a vida passa e o que ficou não volta mais. Essa é a graça de poder se arrepender do que ficou pra trás. E se o abraço ficou pra depois, abra a janela e deixa a luz do sol te iluminar. Agora é hora de você correr atrás do que deixou passar. Do que deixou passar.
Pô, velho, ficou muito top, velho. Palmas, viu? E essa música é muito boa. A gente pode fazer uma análise da música depois, né, galera? Então, quando acabar, Não Temos Tempo, né, o nome da música. Bom da música, galera, é a música que você escuta e você para refletir sobre o que é que a música tá falando, né? Então, e essa música é muito boa para você acordar. Porque quando você acorda, né? Tipo assim, seu abraço ficou pra depois, abre a janela, pô, deixa o sol te iluminar. O começo dela também é muito boa, né? Quando o dia amanhecer, abre um sorriso. Hoje, o dia amanheceu assim tão lindo. Hoje sou feliz por estar vivo, pô. Demonstra a gratidão que você tá tendo por estar vivo e de não reclamar. Porque tem muitas pessoas que gostariam de estar onde você está e não estão. Então, quando a gente tem uma tarefa para fazer, não reclamam, pô. A gente vai lá, faz rápido, sabe, tá no treinamento e tudo. Então, dá boas reflexões dessa música. Muito bom. Eu daria. Eu nunca dou um 10/10, né? Porque senão não melhora, galera. Tem que ser tipo assim, um 7/10. Porque aí ele vai ver que tem um 7,5, tem um 8, tem um 8,5, tem um 10, né? E aí fica um 10/10. A gente leva muito a sério 10/10. Pelo menos eu levo muito a sério. Gente, muito bom. Parabéns, viu, João? Ficou de verdade, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. Amanhã dá pra tocar outra? Dá. Mano, desse jeito aí você pode tocar até nas outras pausas, se quiser, na turma da tarde. E aí, galera, vou te chamar uma participação especial aqui. Valeu, valeu. Não, ficou muito bom, velho, de verdade. E o nosso tempo acabou também aqui, tá? Vamos lá colocar aqui os próximos 15 minutos. E aí você já sabe, galera, ó. Fazer a tarefa sem voltar no texto. Faça sempre esta comparação. Eu vou fazer agora uma tarefa de história. E aí, em quanto tempo o professor de história acabaria essa matéria? Mas eu tenho certeza que ele acabaria em 7 minutos essa tarefa. Ele passou aqui 5 questões, mas ele sabe responder todas as 5 questões. Ele vem aqui e vai acabar voado em 7 minutos. Pronto. O que você passar de 7 minutos é tempo que você está perdendo. Se você fosse um professor de história, você iria dar muito melhor, iria ser bem mais rápido para você. E não é fazer de qualquer jeito, é você saber o que é que está fazendo, tá? Então, tarefa, galera, não existe você voltar no texto, não. Então, como é que acontece algumas vezes? Você está olhando aqui, né, o mapa da tarefa, aí vai fazer aqui uma questão, aí você volta, nós queremos tal, 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 aí copia. Mesma coisa do resumo, só que agora para tarefa de casa. Galera, não pode ser assim, tá certo? Então, toda tarefa que você fazer, lembre-se do tio aqui. Toda tarefa que você fazer, sem voltar no texto. Guilherme, sabe o que é? É porque tem uma pergunta aqui que eu não faço ideia de como eu vou responder. Eu já li o texto, mas eu não lembro o que é que eu faço. Aí você vai pensar o seguinte: eu vou perder meu tempo. Eu poderia estar brincando, me divertindo, mas eu não vou, porque eu tenho que acabar a tarefa. Então, eu vou voltar. Você vai ter que ler o texto novozinho com recall, a partezinha que você viu, e volta para fazer a tarefa sem voltar no texto. Tá certo? E agora, galera, a gente vai para a parte, uma das partes mais requisitadas aqui por vocês, que é a ferramenta do acelerômetro. Então, vou dizer aqui para você como é que funciona. Vou ler aqui primeiro e depois eu vou contar para você como é que funciona, tá? Você, aí do outro lado da telinha, você sabe que um dos nossos principais objetivos com o MAVE, que é o método aluno vencedor, é otimizar o seu tempo de estudo. Isso simboliza a nossa vontade em fazer com que você estude menos e aprenda mais. Porém, como nós vamos ter certeza que o seu estudo está sendo eficiente diariamente. Pensando nisso, nós desenvolvemos o acelerômetro. Com ele, você será capaz de ter o controle de quanto tempo estuda por dia e qual a duração da permanência em cada tarefa de casa. Tenha muito cuidado quando for analisar os dados, gente. Então, você vai ter dado, que é o tanto de tempo que você passa fazendo a tarefa de casa. Quando for analisar esses dados, porque, né, muitos alunos estudam... Não, vamos falar os dados.
E lembre-se que a qualidade do estudo é mais importante que a quantidade de tempo. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que a sua mãe, ela vai ter uma ferramenta essa aqui, ó, que vai ser o checklist do ensinar. Essa ferramenta do checklist do ensinar é para sua mãe ou para o seu pai, tá? E ela é a qualidade do seu estudo. É o tanto que você aprendeu. Se você está realmente sabendo. Por isso que você não pode fazer a tarefa de qualquer jeito, porque vai ter uma hora que você vai ter que ensinar. Se você não sabe mais o que foi que você fez, você não vai conseguir ensinar. Então, eles vão receber essa ferramenta aqui. E você, Yu, vai ter a sua ferramenta, que é da quantidade de tempo. Então, você vai ter uma que é a quantidade do tempo estudada e vai ter outra ferramenta que é a qualidade do tempo estudado. Pois bem, hoje a gente vai estar vendo aqui a quantidade do tempo estudado. Muitos alunos estudam todos os dias para se livrar do dever e acabam suas tarefas escolares rapidamente. Então, o cara que se livra da tarefa, ele pode até acabar mais rápido. Porém, por não estudarem para aprender, possui mais dificuldade nas próximas tarefas. Então, uma tarefa ou outra ele até acaba rapidamente, mas na próxima ele vai demorar muito mais. Possui mais dificuldade nas próximas tarefas, precisa de muito mais tempo estudando na véspera da prova. Então, se o cara não lembra mais o que foi que deu na tarefa de casa e ele vai ter uma prova para fazer, ele vai estudar muito, muito, muito mais. E muitas vezes tira nota baixa e fica de recuperação. O acelerômetro existe para que você dê o seu melhor diariamente. Galera, o método se trata de você dar o melhor diariamente. Como dizia na música, a gente não consegue voltar ao que ficou para trás. E se você não der o seu melhor, você vai estar perdendo chance de poder ter mais tempo para se divertir. Porque eu lhe garanto, se tem alguém que acaba a tarefa de casa mais rápido, é quem dá o melhor dele, para acabar mais rápido. E quem faz ali para se livrar, tem dúvida, dificuldade, vai demorar mais. Então, lembre-se disso. Então, o acelerômetro existe para que você dê o melhor diariamente e consiga aos poucos ir melhorando o seu tempo de estudo ou continue na mesma duração. Por que, galera, continuar na mesma duração? Coloquei aqui embaixo. As atividades escolares costumam ficar mais difíceis, não é não? Dia após dia você vai vendo que a letra vai diminuindo, o conteúdo vai ficando mais complexo e tudo mais. Então, não pense que somente diminuir o seu tempo é o que importa. Permanecer estudando na mesma quantidade de tempo que os dias anteriores também é digno de comemoração e alegria. Então, abre a janela, deixa ele iluminar e fala o seguinte: hoje eu vou estudar mais rápido do que ontem, ou pelo menos permanecer com o mesmo tempo, porque o colégio ficou mais difícil, então pelo menos eu não estou tendo mais tempo para estudar. E não esqueça de preencher o bloco do acelerômetro todos os dias e mostrar para o tutor, que no caso é a gente, sua evolução, mas pode ser também os seus pais, tá? Então, eu vou explicar aqui agora para você como é que vai funcionar. Deixa eu abrir aqui para vocês. É o seguinte, quem aí, pessoal, tem já a ferramenta do acelerômetro? Quem aí já tem a ferramenta do acelerômetro em mãos, escreve um sim aí para mim, para eu saber. De todos sete. Jéssica Jafrem. Então, professor, deixa eu te contar uma história. Gente, quem não tem... É sério. Gente, quem não tem um acelerômetro, não tem problema. Você vai pegar a ferramenta do acelerômetro e você vai poder fazer aí no seu dia a dia, tá? Então você vai poder botar a mesma coisa que você está vendo aqui, gente. Não tem erro, tá? Você vai colocar a data, o início, o fim e a duração. Então, assim... Pois é, Renan. Ah, não, mas não tem problema não, tá? Mesmo sendo o tamanho da folha normal, fica só maior. Mas a ideia é sempre ficar do mesmo jeito. A gente coloca lá bloquinho, coloca a folha A6 e tal, bem bonitinho. Mas se você quiser depois, você pode pedir nos próximos acelerômetros para sua mãe diminuir, porque você não precisa usar só um acelerômetro. Deixa eu falar um negócio aqui com vocês, ó. É um acelerômetro por matéria. Um acelerômetro por matéria, tá? Então você vai ter um bichinho desse aqui por matéria. Tanto que o meu só são 15 folhas. Então é importante você ter isso aí, uns 3 acelerômetros. Guilherme, mas eu tenho 12 matérias. E aí, vai ser um por matéria? Não, galera. Se você vai usar um por matéria, mas você pode usar só 2, pode usar 3 acelerômetros. Então, Jéssica, se a sua mãe imprimiu só um acelerômetro,
saiba que você pode ter 2 ou 3. E aí os próximos você pede no bloquinho e o tamanho dessa folha é A6, tá? Mas não deixe de usar o outro, gente. O acelerômetro você vai entender aqui agora como é que funciona, tá? Então, vou aqui compartilhar minha tela novamente com você. Again, I will share my screen with you. Para quem não entendeu, foi que eu vou compartilhar minha tela com você. E aqui está a ferramenta do acelerômetro. Guilherme, sabe o que é? Seguinte, eu não tenho um acelerômetro aqui em casa. Tá tudo fechado, não deu para eu imprimir. Galera, não me dê desculpas, me dê soluções. Você vai pegar uma folha de caderno, deixa eu abrir aqui uma folha de caderno. Você vai pegar uma folha de caderno, vai rasgar a folha de caderno e você vai fazer exatamente o que está aí, ó. O seu caderno já tem as linhas. Então é só você colocar a data, traço, início, traço, fim, traço e duração. Não tem erro, galera. Não me dê desculpas, me dê soluções. E aí aqui em cima você pode colocar o nome da matéria, tá? Então lembrando que você vai ter um bloquinho desse aqui por matéria. No caso, eu escolhi para a gente ter aqui como base matemática. Então vamos supor, galera, que você tem a matemática 2 vezes na semana. Então você vai lá e vai colocar a data de hoje e a hora de início. Então a data foi 4/8. Hoje, 4/8, você teve uma tarefa de matemática. Quando você sentar a bunda na cadeira para fazer a tarefa de matemática, primeira coisa que você vai ser abrir o acelerômetro se tiver com você, e você vai colocar lá a data de hoje. Depois, você também vai colocar a hora que você iniciou. Então, se você tem aula pela tarde, você vai iniciar pela manhã. Eu escolhi uma hora aleatória, 9h35, para você iniciar. Tranquilo. Então, você começou na data 4/8, hora 9h35. Você vai fazer a tarefa de matemática, vai fazer as pausas, vai conseguir ficar lá normal e tal, e vai ter a hora do fim da sua tarefa. Então, galera, nesse tempo aqui, né, nesse tempo, eu estudei quantos minutos a tarefa de matemática? Quem aí pode me dizer quantos minutos eu estudei a tarefa de matemática? Eu estudei em alemão 25. 25 é o que o João já colocou aí, 25 minutos. Então, você vem aqui e coloca 25 minutos quando você acabar. Olha que coisa fácil. Perfeito. Vamos lá para o próximo exemplo. Você tem matemática toda terça e quinta. Hoje é dia 4/8, terça-feira. Quinta-feira, dia 6/8, você teve novamente tarefa de matemática. Só que você faz, gente, tarefas antes da tarefa de matemática. Então, nem sempre você vai começar 9h15. Nesse caso aqui, você começou 9h27. Não tem problema começar 9h27. O que tem problema é você não aplicar a ferramenta. Coloca lá 9h27 e aí você vai fazer a tarefa de matemática normalmente. Você acabou, sabe que horas? 10h07. Galera, de 9h07 até 10h07 são quantos minutos? Em alemão, 40. Em português, quanto, galera? Deixa eu ver se alguém já disse. Vamos lá, galera. Rapidinho. Eu tenho matemática 6 vezes na semana. Então, Jéssica, todo dia. Galera, de 9h27 até 10h07 tem quantos minutos, galera? 40 minutos. 40 minutos. Você tem que saber fazer esse cálculo, né? 9 mais 10 minutos, 37. 9h27 mais 10 minutos, 37. Depois mais 10, 47. Depois 57. Depois mais 10, 10h07. Né? Então deu 4 de 10 minutos para dar até 10h07. Muito bem. Então você coloca aqui 40 minutos. Show. E agora, Guilherme? Aumentei o meu tempo. Não tem problema. Isso aqui é uma média para você saber que de vez em quando você vai aumentar, às vezes pode ser que você não aumente, tudo mais. E aí você vai sempre nessa média. E você vai se perguntar, por que eu aumentei tanto o meu tempo assim? Foi porque a tarefa foi mais longa? Realmente? Ou foi porque eu estava confuso? Porque eu estava com dificuldade? Porque eu não entendi muito minha tarefa de matemática? Porque eu faltei a aula? Se você faltar a aula, você acha que é às vezes de boa, porque não precisa ir para ir para aula, mas saiba que vai ser muito ruim para você,
porque você vai perder muito tempo de tarefa de casa, tempo de véspera de prova e tudo mais. Depois aqui, galera, nós temos dia 11, né? Que vai ser a próxima terça-feira. Então, no dia 11, vamos supor que você tenha começado agora, galera. Olha aqui, às 9h50. Ou seja, você demorou para fazer as tarefas anteriores, né? Porque agora você está começando 9h50. Mas sabe qual foi a hora que você acabou? Você acabou, gente, às 10h07 também. Acabou às 10h07. Ou seja, galera, de 9h50 até 10h07 tem quantos minutos? Quem pode me responder? 17, né? Agora ficou mais fácil. 17 minutos. Então você vai começar a entender por que é que algumas vezes eu estudo em 17 minutos e outras vezes eu estudo em 40 minutos. Cara, nesses 17 minutos eu estava muito concentrado. Nessas 17 minutos eu estava com menos. Eu tinha acabado de vir de uma pausa. Nesses 17 minutos eu tinha entendido muito bem o que o professor estava falando. Eu vi que eu me lasquei lá em 40 minutos, que eu não tive tempo para me divertir, que eu passei muito tempo estudando. E agora eu vou querer passar menos tempo estudando. E 17 minutos foi top. Eu acho que se o professor fizesse essa tarefa, ele iria fazer em 10 minutos. E eu fiz em 17. Eu fui quase um professor. Então eu vou melhorar para que da próxima vez eu não precise perder tempo. E galera, tudo é perder tempo. Se você levantar para ir no banheiro, tá perdendo tempo. Levantar para beber água, tá perdendo tempo. Você pode beber água na hora da pausa, pode ir no banheiro na hora da pausa, não na hora dos estudos, tá? E aí, galera, vou falar aqui um negócio que agora vai complicar um pouquinho, tá? E aí eu vou pedir da ajuda de vocês e principalmente dos pais de vocês. Então, essa é uma ferramenta que, embora a gente fale aqui agora com vocês são mais velhos, vão conseguir entender, mas nós vamos precisar da ajuda do seu pai. Então, olha aqui o que vai acontecer, mas é super simples. Você vai colocar a hora de início e vai colocar a hora de fim. Mas, na duração, é importante que você tire o tanto de tempo que você fez aquela pausa, né, do Pomodoro. Porque algumas vezes você pode começar a tarefa minutos antes de começar uma pausa longa. Então, calcula aqui comigo, ó. Vamos supor, aqui no dia, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor, isso aqui é o nível 1, vamos para um nível maior agora. Você está dia 13/8, numa quinta-feira, e você está fazendo outras tarefas anteriormente, né? Só que aí, deu 9 horas em ponto, e você começou a fazer tarefa de matemática. Mas coincidiu, galera, da pausa longa do Pomodoro, que é 25 minutos, ser depois da tarefa de matemática. Ou ser depois que você começou a tarefa de matemática. E vamos supor que esses 25 minutos, por exemplo, eles iniciem às 9h05. Então, 9h05, galera, você iniciou uma pausa longa. Olha o que aconteceu, viu? Uma pausa longa do Pomodoro, né? Beleza. E você acabou às 9h30. Porque foi 25 minutos de pausa longa. Quando foi 9h30, você iniciou depois matemática, porque você já estava em matemática antes. Então, vou colocar até aqui antes, gente. Você iniciou matemática, gente. Olha aqui, ó. 9 horas você iniciou matemática. Aí, 9h05 você foi para pausa longa. 9h30 você voltou da pausa longa e continuou com matemática. E quando foi 9h40, galera, você acabou a tarefa de matemática. Ou seja, você começou 9 horas, mas você acabou 9h40, não foi, ó? O acabou ali, ó, 9h40. Beleza, mas nesse caso, galera, quantos minutos eu vou colocar aqui se eu não posso contar com a pausa longa? Ou seja, vou colocar aqui menos, a pausa longa foi de 25 minutos. Então, o resultado que desce aqui, eu vou ter que diminuir 25 minutos. Então, complicou um pouquinho agora para você, mas saiba que de tudo que você tem que fazer, isso aqui é o mais difícil do método, que ainda não é tão difícil assim. 15 minutos, né? A galera tá falando aí, galera. Todo mundo concorda? Giovana concorda, José concorda, Arthur. O que é que vocês me dizem? Renan. O que é que vocês me dizem? Ana Clara. Todo mundo concorda? Concorda, Ana Clara? Que são 15 minutos? Concorda, né? Muito bom. Então, por que são 15 minutos? Porque seria 40 minutos
Mas eu passei 25 na pausa, pô. Então é injusto, né? Eu colocar a pausa no meio da minha duração. Então você vai vir aqui e você vai colocar 15 minutos. Então, galera, na verdade, os outros tempos, né? Você deveria já ter feito isso também, né? Então, a gente está considerando que esses 3 primeiros aqui, que a gente acabou de fazer, né? Nós estamos considerando que esses 3 primeiros aqui, eles não tenham tido pausa entre eles. Por que, tio, não teve pausa entre eles? Porque você não colocou aqui no tempo, né? Você colocou o tempo cheio. Então, na verdade, o tempo correto vai ser esse aqui, né? Porque sempre deve ter uma pausa ou outra. Se o seu tempo for de 25 minutos, galera, você começar e acabar dentro de 25 minutos, esse aqui pode não ter pausa, né? Esse aqui também poderia não ter uma pausa no meio. Por quê? Porque você é só 17 minutos, daria para fazer. Mas esse de 40 não tem jeito, galera. Esse de 40 minutos, ele teria que ter uma pausa no meio. Certo? Então vamos ver aqui outro se você tá craque, galera. Vamos aqui, ó. Presta atenção. Pay attention, please. Now I will be speaking only in English. If you don't know, ok. Brincadeira. Depois aqui nós temos dia 18, né? Dia 18, galera, teve outra atividade de matemática. Você sentou para fazer a tarefa, fazer um bem difícil aqui, 9h47. E você acabou, bem difícil mais ou menos. E você acabou às 10h13. Acabou às 10h13. Só que nesse meio tempo, de 9h47 até 10h13, você fez uma pausa de 5 minutos, né? Que é uma pausa curta. Então, menos 5 minutos dá pausa, que ela é curta, né? Eu tô colocando aqui, mas não precisa você colocar. E aí, galera, quanto é que eu vou colocar aqui de tempo realmente de estudo? Você pega o início, você pega o fim, né? Subtrai do início, vê o tanto tempo que você estudou ao todo e depois diminui 5 minutos. É só isso. E aí? You know speaking English? Yes, if you want. 16 menos 5. Galera, primeira pergunta. De 9h47 até 10h13, tem quantos minutos, galera? Vamos lá. 16 minutos. Se eu pego 47 e boto mais 10 minutos, eu vou ter 57. 57 mais 6 minutos, eu tenho 10h03. Não, pera, 26. Gente, vocês estão se confundindo com o número de horas, gente. Não acredito. Galera, 26, galera. Quanto é 9h47 mais 10 minutos? 57. Mais 10 minutos? 10h07. 10h07 para chegar em 10h13, faltam 6 minutos. Então vai dar 26 minutos de 9h47 até 10h13. Cuidado para você não errar essa conta, pô. Você não pode errar essa conta. Menos 5 minutos. Menos 5 minutos, menos 5 minutos. Se tinha 26, então vai ficar 21 minutos. Olha que fácil. Tio, é muito difícil. Gente, difícil. É o bombeiro que tem que salvar uma vida com um prédio em chamas, correndo risco de morte. Você calcular 10h13 menos 9h47 para saber o tempo que você estudou, não é difícil. Tudo bem? Você vai conseguir. Confia em você. Sabe aquele negócio? Confiança, sempre bom? Então, confia em você. Galera, então vamos lá. Eu vou dar aqui o nosso tempo, que acabou de dar os 15 minutos. E vou dar mais 5 minutinhos aqui pra gente. Depois eu vou dar os últimos... Ai, não, a gente acaba 10h05, né, gente? Então eu vou dar só 3 minutos de pausa e o resto eu faço, continuo com vocês. Não é difícil, eu só me errei. Beleza, não é difícil, galera. Eu me pra mãe de vocês ajudar. E vai ter ainda a evolução, tá?
Então, o acelerômetro é uma coisa que você vai fazendo junto com os pais, porque tem outros momentos também que são importantes que você faça. Então, por exemplo, a Jéssica falou que ela vai começar as provas na próxima semana. E aí, na próxima semana, a gente. Essa ferramenta, na verdade, ela inicia quando você acaba a última prova. Então, acaba uma prova, na verdade. Então, eu tenho uma eu tenho uma prova de matemática. Quando você acabar essa prova, você vai para o próximo bloquinho, né? Esse aqui é o último. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Você tá aqui no bloquinho, aí você tá fazendo. Tá. Você teve uma prova, galera, você vai mudar de bloquinho. Então, sempre que você tem uma prova, você muda de bloquinho. Mas eu vou ensinar isso direitinho pros seus pais, tá? Primeiro vai fazendo aí, e aí depois a gente vai vendo como é que você vai fazer. Galera, vamos lá, então. Temos aqui 2 minutos. Vamos analisar. Cabeleira Leila. Vamos analisar, gente, aqui a música do João que ele trouxe, do Nossa Toca, não foi, João? Sim, isso mesmo. Galera, em 1 minuto e meio, eu vou tentar dizer aqui o que foi que eu entendi da letra e como a gente pode tirar a vantagem dela no método, tá? Então, se você gostar, a gente pode ver outras formas também de fazer isso depois. Então, começa assim, ó. Quando o dia amanhecer, abra um sorriso. Hoje o dia amanheceu assim tão lindo. Hoje sou feliz por estar vivo, por estar vivo. Ou seja, galera, quando você abre o olho, abre um sorriso porque você está vivo. E agradeça pelo fato de você conseguir estar com sua família, que você ter os seus amigos e tudo mais. Mesmo em época de quarentena, você sabe que o sol vai reinar dia após dia. Se o dia amanhecer sem nenhum sentido, por que é sem nenhum sentido, gente? Porque não utilizou ainda a técnica da interrogação laborativa na hora da sua manhã. Aí não fez sentido, né? Se o dia amanhecer sem nenhum sentido, não teve interrogação laborativa. Por que é que hoje eu vou estar acordando, né? Não vá se arrepender se sair ferido. Hoje eu sou feliz por estar vivo e juntos vamos seguir o mesmo caminho. Então, se o dia acordar meio na bad, né, gente? Se o dia não for tão legal assim, calma. Isso aí de vez em quando acontece, tá todo mundo junto. E aí você tem que estar feliz por estar vivo e junto a gente vai seguir o mesmo caminho. Então, no caso, você vai estar sempre progredindo para encurtar seu tempo de estudo, né? Acredita na gente. Não temos tempo para depois. Então, isso é verdade, galera. Não temos tempo para depois. Ficar jogando muito, ficar dormindo muito, ficar fazendo muitas coisas e tudo, não tem muito tempo para depois. Vamos tentar agir agora. A vida passa e o que ficou não volta mais. Aqueles momentos de violão que você tocou com sua família, aqueles momentos não voltam mais. Pode ser que tenham outros momentos que são melhores e outros momentos vão vir. Mas saiba disso. Tudo é de graça para você se arrepender do que ficou para trás. Tudo é de graça para você se arrepender do que ficou para trás. Então, não custa nada você se arrepender do que ficou para trás, né? Mas sempre sabendo que não temos nada para depois. A vida passa e o que ficou não volta mais. Lembrando, ele repete, né? Tudo é de graça que já ficou para trás, tal. Aí ele repete de novo, né? Começa do começo. Quando o dia amanhecer, abre o sorriso, o dia tá tão lindo. Essa música é muito boa. E hoje sou feliz por estar vivo. Acho que tem algumas coisinhas novas, não? Pronto, aqui o final ele muda um pouquinho. E se o abraço ficou para depois, abra a janela e deixa a luz do sol te iluminar. Galera, olhar para a janela, deixar a luz do sol iluminar é como se fosse você recarregar as suas energias. Por isso que depois ele fala, agora é hora de você correr atrás. Então, se você fez alguma coisa, o abraço ficou para depois e você simplesmente deixou para depois, calma, abre a janela, recarrega as energias e vá atrás do que você quer. Então, por exemplo, eu gostaria de ter 500 alunos. Não tenho 500 alunos, eu só tenho 90 agora. Isso aí eu não tenho tudo, mas abre a janela, deixa ela iluminar e agora vai correr atrás do que outras vezes eu não consegui ter mais alunos. Então é mais ou menos isso, entendeu? Se você tem algum objetivo, eu demorei muito na tarefa de casa. Então abre a janela, recarrega, que hoje é um novo dia para você dar o seu melhor e melhorar seus estudos. Então, acho que foi mais ou menos isso que o autor quis dizer com relação a essa música. Sempre de você estar renovando
carregando suas energias, para você. Você pode até se arrepender do que ficou para trás, que é de graça se arrepender, mas saiba que sempre existe um novo começo, uma nova forma de você melhorar. Não vi o outro clipe. Eu vi no clipe. Alguém conhecia essa música, gente? Além do João, claro. Pronto. Ah, coloca pra... Não, gente, acabou o nosso tempo já. Faltam 5 minutos para acabar a aula toda. É muito rápido a nossa aula, né? Galera, vamos lá. Mas quando acabar a aula aqui, depois que a gente finalizar a gravação, porque como tá gravando e tal, a gente respeita e tudo, então a gente pode dar uma olhada depois. Mas nos últimos 4 minutos aqui dessa aula, eu quero dizer para você um negócio. Que não há nada mais importante. Quer dizer, há algumas coisas mais importantes. Mas não há nada, pronto, melhorou. Não há nada, galera, que vai trazer talvez mais resultado para você do que você gerar uma competição saudável de você com você mesmo, de acordo com a ferramenta do acelerômetro. Então, quando você usar o acelerômetro, que você colocar o seu tempo de estudo, você vai perceber que existe um negócio chamado possibilidades de melhorias. Então você vai ver que existem melhorias que você pode fazer todos os dias. E aí o método, o estudo, ele vai virar como se fosse um jogo. Porque no jogo você está no nível 1, mas quer ir para o nível 2, quer ir para o nível 5, quer ir para o nível 10, quer ir para o nível 100. Nos estudos, muitas vezes, a gente não tem essa melhoria e a gente não consegue ver essa evolução do nosso nível. Então você faz a tarefa de qualquer jeito, né? Teve algum. Gente, alguém aqui já teve algum resultado com o método que achou que encurtou o tempo de estudo, que ficou mais fácil, que ficou mais rápido? Então acho que a Jéssica falou, não foi que estava estudando e já melhorou um pouco. Sim, né? Ontem. Pronto, galera. Então, mas quanto tempo você encurtou de estudo? Quão mais fácil ficou para você? Eu consegui aprender melhor, mas você aumentou o tempo de estudo para aprender melhor? Ou permaneceu com o mesmo tempo? Tudo bem, ficou mais fácil. Isso foi ótimo. Demorou algumas horas, que o João disse. Tá entendendo? Quando você não tem o tempo, galera, você se perde. Vou repetir, se você não tá cronometrando o seu tempo, você se perde. O João colocou, fiquei algumas horas. Ó, eu usei 2 tempos de 25 minutos. Aí já tá melhor. Porque você sabe que estudou 25 minutos. Mas aí foi quantos minutos para cada matéria? Foi somente uma matéria? Então, quanto mais você puder ajustar o seu estudo, olha, ó, 50 minutos de uma matéria, para a gente é muito. Porque se você tem 4 tarefas de casa, você tem que estudar 3 horas e, sei lá, 30 minutos. É muito tempo, sabe? 2 tempos de 25. A não ser se for uma matéria realmente muito grande, e aí você tiver que fazer ela e depois o professor corrige, não passa outra tarefa e tal. Mas se for matéria normal, gente, com 6, 7, 8, pois é, 8 capítulos, 8 questões, então vai ficar mais fácil para você, tá bom? Então, pessoal, hoje nós vimos a ferramenta do acelerômetro. Espero que vocês tenham conseguido entender, mas saiba que, de qualquer forma, a sua mãe, ela tem uma aula de 30 minutos do acelerômetro e você pode reassistir não só essa aula, como também pedir à sua mãe para assistir ou seu pai assistir a aula com ela. Para você assistir a aula com ela, tá certo? Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou colocar aqui a música também, porque eu vou querer ouvir. Se você está com alguma dúvida, então fala aqui agora com a gente. Se você não tem mais nenhuma dúvida,